Ventilação invasiva, a gente está pensando em algo que invade o corpo do nosso paciente, por isso é invasivo. E ventilação não invasiva, eu não estou invadindo o corpo do paciente. Então, você está promovendo uma terapia em que você não invade o corpo do paciente. Esse é o primeiro princípio básico. O invasivo você está invadindo e o não invasivo você não invade. Como que a gente oferta a ventilação invasiva e não invasiva para o nosso paciente? A ventilação não invasiva a gente utiliza através de interfaces, através de máscaras. Então a gente tem aquela máscara facial, né, que pega aqui essa região. A gente tem nos bebezinhos o prong nasal, que pega só o nariz. A gente tem a total face, que parece, né, um capacete, pega toda a região aqui do rosto do paciente. A gente tem a full face, que parece um capacete, ou helmet, que é um capacete para poder ofertar. Então a gente tenta entregar essa respiração melhor para o paciente através de várias máscaras diferentes, para que o paciente aguente ficar com aquela máscara e ele melhore. Por isso é não invasivo. Você colocar uma máscara no paciente ou um prong nasal no bebezinho, você não está invadindo o corpo dele. Você está ajudando sem ter nenhum tipo de invasão, nada profundo. Agora, a ventilação mecânica invasiva tem essa invasão no corpo do paciente, que acontece, que a gente fala, através de uma endoprótese, que é o tubo traqueal. Então, você de fato está invadindo. Imagina, então eu coloco um tubo endotraqueal lá na goela abaixo, né? O nosso tubo fica posicionado aqui, acima da carina. Então, é totalmente invasivo. É diferente da ventilação não invasiva. Esse é o princípio bem fundamental. Então, a diferença das duas vai ser como a gente vai ofertar isso para o paciente, através de máscaras e interfaces que não são invasivas e através da ventilação direto, né, que vai direto no pulmão do paciente, que é o tubo endotraqueal. Qual é a função, né, da ventilação não invasiva? A gente precisa entender para que isso serve. Quando a gente entende para que isso serve, fica muito mais fácil quando a gente vê um paciente passando mal na nossa frente. Eu não sei se você já viu um paciente em pleno desconforto respiratório na sua frente, mas é agoniante, dá vontade de você querer respirar pela pessoa. O paciente começa a suar, o paciente começa a ficar inquieto, porque ele tenta puxar o ar, tenta, ele não consegue. Ele começa a bater nas coisas, porque ele tenta pedir ajuda, mas ele não tem nem voz para pedir ajuda, então ele começa a tentar pegar as coisas, começa a tentar pegar em você, porque ele tá pedindo ajuda, mas quanto mais ele fala, mais ele cansa. Então é uma cena bem agoniante da gente ver quando a gente está frente a frente a um paciente em desconforto. Não é uma cena muito legal. Daí o monitor começa a apitar, que esse paciente começa a desaturar. Se for uma queda de saturação tão importante, o paciente começa a ficar roxo, com roxidão. Bebezinhos, então, a gente nem se fala. O bebezinho, ele fica roxo em segundos. Um bebezinho, ele entra em parada cardiorrespiratória muito rápida. Tanto que, se a gente for pensar, a parada cardíaca no bebezinho nem é quando zera o batimento cardíaco. Quando o bebezinho atinge já batimentos baixinhos, né, já é considerado uma parada cardiorrespiratória, porque já tem um risco muito grande para o bebê. Diferente do adulto que tem que ter o zero lá, né, ele realmente parou totalmente. Então, o paciente em desconforto não é uma coisa muito legal da gente ver. Ele fica totalmente descompensado, ele fica assim, fora da caixa. E o pior é que ele começa a tentar falar com você, tipo, não consigo respirar. E ele não consegue, porque ele tenta falar, confunde toda a glote dele, do que é ar, do que tá na hora, ele começa, né, até ficar vermelha. Ele começa, tipo, e aí, me ajuda, tô em agonia, né? Fica tentando respirar. E até esse paciente entra em rebaixamento de nível de consciência, o oxigênio cai tanto que ele fica molengo. Então, assim, não é uma cena muito legal da gente ver, mas é uma cena que você vai encontrar. Não adianta, você vai encontrar no